Olá, saúde e paz para você e para toda a sua família. Márcio Castro do canal Emagrecer com Saúde é Possível falando. Desculpa aí um pouquinho a cara de sono, né? Domingo, acordei agora há pouco. Graças a Deus aí um solzinho de volta, porque a gente passou um período aí de frente fria, né? Mas graças a Deus o tempo já está bonito. Esperamos que continue assim, né? Deixa eu sair que eu estou um pouco aqui contra o sol. Deixa eu mudar aqui um pouco ficar um pouco aqui de lado aqui. Então, resolvi fazer esse vídeo porque ontem eu estava conversando com os amigos referente à questão de ingestão de água e tal. Né? Eu já fiz alguns vídeos, inclusive, aqui no nosso canal, né? Nas nossas páginas, falando sobre isso, da importância da água e tudo mais. E resolvi falar um pouquinho mais detalhado dessa vez. Então, se possível, assista o vídeo até o fim, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda demais a divulgação dessa página, desse canal, que visa, obviamente, levar saúde para as pessoas, tá? Então, assim, você sabe a quantidade exata de água que você tem que beber por dia? Você sabe os momentos certos de ingerir água? É disso que nós vamos falar hoje aqui rapidamente, né? Bom, em relação à quantidade de água que a gente tem que beber por dia, a gente tem que refletir, né? Quase 80% do nosso corpo é formado de água, né? Então, a parte hídrica no nosso corpo, ela é vital, né? Nenhum ser humano consegue sobreviver sem água, né? Então, assim, por aí você já vê que uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, ela não, obviamente, não vai ingerir a mesma quantidade de água de uma pessoa que tem 100, né? Existe uma diferença aí. Então, assim, convencionou-se, né, que é uma média, né, que a própria OMS, né, divulga e outras pessoas mais, né? Todo mundo já ouviu falar que o correto é você beber pelo menos 2 litros de água por dia, né? Mas isso é uma média, né? Porque na verdade existe uma quantidade adequada, né? De acordo com o seu peso e até mesmo de acordo com o que você faz durante o dia, né? Então, assim, se você trabalha, por exemplo, numa sala com ar-condicionado o dia inteiro, não faz tanto esforço, né? Obviamente que você vai suar menos, né, do que uma pessoa que trabalha na rua, embaixo do sol, por exemplo, lugar aberto, embaixo de sol. Então ela vai suar mais, obviamente, o corpo vai pedir mais água, tá? O que você não pode é esperar sentir sede para beber água, porque a sede já mostra um sinal de desidratação. Então, o ideal é você estar sempre bebendo água nos momentos corretos, né? E qual é a quantidade, né? Como é que eu sei a quantidade? De uma forma mais simples, tá? E melhor do que apenas 2 litros de água ou essa quantidade toda de água, né? Isso vai depender do peso, conforme eu falei. Nós devemos ingerir diariamente em torno de 35 ml de água por quilo, tá? Então, se a pessoa pesa 100 quilos, para ficar uma conta mais simples, né, você tem que ingerir pelo menos 3,5 litros de água por dia, tá? Isso eu estou falando de água, não estou levando em consideração outros tipos de líquido que você possa vir a beber, né? Suco, enfim, refrigerantes, enfim. 3,5 litros de água para pessoa com 100 quilos, tá? A metade disso, né, seria a metade de 3,5 litros de água, que seria mais ou menos 1,75 litro, para uma pessoa que pesa 50 quilos, tá? Então isso aí é uma média, tá? Mas essa média aí já ajuda demais, tá? Então, basicamente a quantidade é essa. E quais momentos eu devo ingerir a água, tá? Quais momentos, tá? A água vai bem em quase todos os momentos. Só que você ingerir a água durante a alimentação, tá? Ou em determinados momentos próximo à alimentação, qualquer tipo de alimentação, seja café da manhã, almoço, café da tarde e janta, devem ser levados em consideração. Então, o ideal é você beber pelo menos meia hora antes, tá? Então,
tô com sede ou tem que beber algum líquido, bebe meia hora antes. E comeu, quer beber algum líquido, bebe pelo menos 1h30, 2 horas depois. Pelo menos. Por quê? Porque dependendo do que você comer, dará tempo de fazer a digestão da forma adequada. Entendeu? Por que isso? Se você ingerir o líquido durante a alimentação, ele pode impactar na própria digestão dessa comida. Por exemplo, 40% aí 40%, tá, da nossa digestão, principalmente de carboidrato, doces e tudo mais, né, é feito já na boca, né? Na nossa saliva, quando a gente começa a mastigar, o nosso corpo começa a produzir saliva, e essa saliva é responsável por 40% aí da digestão desses carboidratos, do açúcar que a gente está ingerindo, tá? E se você bebe alguma água nesse momento, o que vai acontecer? Vai acontecer de mexer com a parte alcalina dessa saliva, né? Então a nossa saliva tem enzimas que são responsáveis aí pela digestão, né, dos alimentos. Então, o que acontece? Quando você ingere essa água, essa água junto, você muda a parte alcalina da você muda a parte alcalina da saliva. Então isso daí, além de de atrapalhar, né, a digestão dos alimentos, ela contribui também para quê? Para levar a comida de uma forma mais rápida para o nosso estômago. Então assim, a gente acaba não mastigando direito e você ingere aqueles pedaços mais inteiros que vai atrapalhar na digestão depois, tá? Uma coisa pior ainda do que isso é você ingerir um líquido gelado. Por quê? Quando você ingere esse líquido gelado durante a alimentação, ele bate no nosso estômago, e aí o que acontece? Né? A temperatura, né, interna nossa, né, ela é diferente. Então, quando bate o líquido gelado lá, o nosso corpo tem que fazer uma série de trabalhos para que esse líquido gelado fique na temperatura normal para digestão. Então isso aí acaba contribuindo com, com a dificuldade da digestão dos alimentos. Então o que acontece? Uma digestão que era para começar praticamente ali naquele exato momento ali que você se alimentou, um pouquinho depois, ela pode levar aí de 8 horas ou até mais para poder terminar o processo de digestão. Então atrapalha demais. Sem contar que, né, pode gerar fermentações e outras coisas mais no nosso organismo, trazendo aí pirose, né, que é chamado, né, que é a azia, né? O termo técnico é pirose, mas popular é a azia, né? Então assim, você vê que a ingestão de água em determinados momentos, tá? Pode ocasionar aí determinadas coisas que você sente, e aí você tem que partir para o remédio, né? Por conta disso. Então, assim, são dicas da importância de beber água no momento certo, na hora certa, para não impactar na tua própria digestão, né? E atrapalha até a tua saúde como um todo, né? Que pode gerar essa questão aí de azias, né? E outras coisas mais, né? Então, a quantidade e a hora certa é muito importante para a ingestão de água no nosso organismo, tá? Então assim, além disso, o nosso corpo como um todo e os rins agradece, tá bom? Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tá, com os amigos. Isso é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Vá lá, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo vai aparecer para você, tá? Deixa um like lá, né? Siga nossas páginas no Instagram, no Facebook. Isso ajuda demais a levar a saúde para o próximo, tá bom? Saúde e paz para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe.